Durante décadas, a voz de Ivete Sangalo foi um símbolo de vitalidade, um trovão de alegria, um grito de esperança, um canto que embalava o país da Bahia ao Rio Grande do Sul. Mas, naquela manhã silenciosa de maio de 2025, algo mudou. Ivete apareceu nas redes sociais não como a diva dos trios elétricos, mas como uma mulher de olhos marejados, sentada em uma sala branca de hospital, vestida com um jaleco e com a seriedade de quem carrega algo muito maior do que um simples mal-estar. Minha gente, o assunto hoje é sério, disse ela. O Brasil parou. A mulher que durante o carnaval parecia invencível, agora falava com uma fragilidade que poucos já haviam testemunhado. Fui fazer meus exames de rotina, endoscopia, colonoscopia. E sim, veio uma notícia que me fez pensar muito. Ivete não disse exatamente qual foi o diagnóstico. Ela sempre soube como equilibrar o íntimo com o público. Mas seu olhar, seu tom de voz e a pausa longa entre as frases diziam tudo. O medo estava lá, a dúvida, a consciência do tempo. O Brasil inteiro entendeu. Algo grave havia sido detectado. A imprensa especulou. Seria um tumor no trato digestivo, um pólipo maligno, uma doença autoimune. Seus fãs em choque. Não queriam especular. Queriam apenas rezar. Queriam vê-la sorrindo de novo, pulando no trio, dançando descalça pelas ruas de Salvador. Mas, por ora, só havia silêncio. E um vídeo com milhões de visualizações onde ela, sem maquiagem, sem brilho nos olhos, fazia um apelo. Cuidem-se. Façam seus exames, não deixem para depois. A notícia chegou como um soco no estômago. Ivete, a mesma Ivete que parecia imune ao tempo, que aos 53 anos mantinha uma energia juvenil, agora enfrentava uma sombra. O país, acostumado a vê-la como uma fortaleza, passou a vê-la como humana. E, talvez por isso, ainda mais amada. Dias depois, ela revelou mais. Convive há anos com a doença celíaca. Mas dessa vez era diferente. Era algo que exigia acompanhamento constante, exames mais invasivos. Eu tenho uma condição que precisa de atenção. Não posso negligenciar minha saúde, escreveu, e completou. Estou bem, estou sendo cuidada. Mas entendi que o corpo fala, e quando ele fala, a gente tem que escutar. Aqueles que a conhecem de perto dizem que ela não perdeu o bom humor. Ainda faz piadas com os enfermeiros, ainda canta nos corredores da clínica, ainda distribui carinho a quem cruza seu caminho. Mas algo nela mudou. A pressa diminuiu. A intensidade ganhou um tom mais introspectivo. E o olhar agora carrega algo que nem os palcos mais iluminados conseguiam mostrar: vulnerabilidade. A Bahia, seu povo. Os milhões de brasileiros que cresceram ao som de festa. Se eu não te amasse tanto assim, e tantos outros hinos da alegria, agora aprendiam uma nova canção, a da coragem diante do incerto. Ivete não anunciou pausa na carreira. Não falou em aposentadoria. Mas seus compromissos foram reduzidos. Escolheu projetos pontuais, apresentações mais curtas e, principalmente, tempo com a família. Quero estar mais com meus filhos, com meu marido. A vida é agora. Naquela mesma semana, a hashtag Força Ivete se tornou trending topic mundial. Fãs de todas as idades, artistas, políticos, gente comum, todos deixavam mensagens de apoio. Não por idolatria cega, mas por reconhecimento. Porque Ivete, com sua vulnerabilidade exposta, havia se tornado ainda mais real e, paradoxalmente, mais gigante. Os jornais estamparam manchetes como A Rainha em Silêncio, quando o corpo fala, e Ivete pede pausa. Mas para milhões de brasileiros, o que mais ressoou foi aquele vídeo simples, caseiro, com um fundo branco e uma mensagem poderosa. Cuidar da saúde é um ato de amor. O país aguardava notícias. Queriam saber o que viria depois, mas pela primeira vez em muito tempo, Ivete estava escrevendo a letra de uma nova música. Uma que não falava de amor romântico, nem de alegria instantânea, mas da vida, e da morte, e do tempo.
Uma música que começava com silêncio. Antes dos holofotes, do trio elétrico e dos milhões de fãs gritando seu nome, havia uma menina magra de Juazeiro, no interior da Bahia, que cantava para não desmoronar. Ivete Maria Dias de Sangalo. Nasceu em 1972 em uma família de classe média baixa, em uma casa onde a música era uma válvula de escape. Mas a dor era presença constante. Seu pai morreu quando ela ainda era adolescente. Um baque que silenciou a casa, mas não calou sua voz. Aos 16 anos, Ivete já trabalhava como modelo e backing vocal para ajudar a sustentar a família. Ela aprendeu cedo. Talento não basta. É preciso garra. Não teve escola de elite nem apadrinhamento. Sua ascensão foi pela base, na raça. Cantava em bares de Salvador, encarando plateias dispersas, donos de bar que pediam menos grito, mais MPB. Mas ela insistia no axé, na batida, no corpo em movimento. Foi aí que, no início dos anos 1990, conheceu a banda Eva, uma oportunidade que não prometia muito. A banda estava em decadência. Mas Ivete entrou com sangue nos olhos. Em 2 anos, transformou a banda em fenômeno nacional. Ali começou a primeira batalha real, transformar carisma em legado. Não era só cantar bem, milhares cantavam bem. Ivete sabia liderar, ler o público, comandar uma multidão como poucos. Na banda Eva, ela não apenas brilhou, ela construiu um império. Em 1999, decidiu arriscar tudo, carreira solo. Muitos disseram que era um passo arriscado. Ela provou o contrário. Seu primeiro disco solo foi um sucesso instantâneo. O Brasil inteiro já conhecia seu nome, mas foi nessa fase que ela consolidou uma marca. Ivete se tornou sinônimo de alegria, mas também de profissionalismo extremo. Nunca chegou atrasada, nunca errou no palco. A imprensa a chamava de máquina de performance, mas nem tudo era festa. Em 2003, perdeu um irmão em um acidente de trânsito. Silenciou-se por meses. Em 2009, enfrentou uma gravidez cercada de especulações e invasões de privacidade. Mais tarde, revelou que sofria de depressão pós-parto, algo que ninguém esperava da mulher que sorria para o Brasil inteiro. Ali, outra batalha se travava. A de manter a saúde mental, enquanto era exigida como ícone. Mesmo assim, Ivete não recuou. Ela soube reinventar-se. Assumiu projetos fora do axé, gravou com Caetano, Gil, Alejandro Sanz, Shakira. Expandiu sua imagem para além do Brasil. Sua estratégia era clara: manter a base fiel, mas dialogar com o novo, sem perder a essência. Seu maior trunfo? A autenticidade. Ivete nunca fingiu ser o que não era. Subia ao palco como quem pisa na própria sala. Sua força estava na naturalidade. Mas isso também era seu ponto fraco. Por vezes, expôs demais. Em entrevistas, chorava, falava da família, dos medos, era amada por isso. Mas também cobrada com mais dureza. Outro ponto vulnerável: a dificuldade de dizer não. Aceitou agendas exaustivas, compromissos desnecessários, tudo para não decepcionar. Foi assim que, aos poucos, o corpo começou a cobrar. Chegaram as crises vocais, as dores recorrentes, os avisos silenciosos. Ivete ignorava. Até que o vídeo de 2025, aquele que abriu esta história, escancarou tudo. Mas talvez sua maior escolha, e mais arriscada, tenha sido resistir ao cinismo do show business. Enquanto muitos optaram pelo distanciamento calculado, Ivete escolheu a exposição sincera. Escolheu ser humana num mundo que exige perfeição. E isso a tornou mais forte que qualquer premiação. Se sua carreira fosse um mapa, teria 3 montanhas visíveis: o estouro na banda Eva, a consolidação solo nos anos 2000 e a reinvenção como símbolo nacional nos anos 2010. Mas o que sustenta esse mapa são os vales: o luto, a maternidade em silêncio, as doenças ocultas, os bastidores de dor. Ivete venceu não por estar acima disso, mas por atravessar tudo isso com os pés no chão e a cabeça erguida. Neste ponto da história, Ivete não é apenas cantora. É uma narrativa viva sobre resiliência. Um corpo que dança, sim, mas também que sente, que adoece,
que precisa parar. E é nesse contraste entre potência e fragilidade que ela se tornou eterna. Há uma hora em que até o som mais vibrante precisa descansar. Quando os aplausos cessam, as luzes se apagam e o público se dispersa. O que sobra não é o eco da fama, nem o brilho do palco. É o silêncio. Um silêncio que revela o que estava escondido por trás do espetáculo: a mulher. Ivete Sangalo sempre soube transitar entre essas duas realidades: a estrela que ilumina e a mulher que aprende a sobreviver à própria luz. Durante anos, sua imagem foi associada ao vigor, à festa, à alegria contagiante. Mas por trás dessa energia, havia também uma disciplina quase militar, um senso de responsabilidade que poucos viam. Enquanto todos dançavam ao som de sua voz, Ivete calculava a respiração, controlava a pressão arterial, escondia dores no corpo que se acumulavam a cada noite sem sono. Ela sorria enquanto o cansaço gritava. Essa entrega absoluta foi por muito tempo confundida com invencibilidade. Mas o corpo não mente. Ele cede, avisa, exige. Aquele vídeo em que Ivete aparece com um semblante sério em um quarto de hospital foi como uma última canção, sem instrumentos, sem batida, só a verdade crua. Nele, a cantora finalmente escutou a si mesma e decidiu parar. Não parar de cantar, mas parar de correr contra si. Essa decisão, silenciosa e firme, talvez tenha sido o gesto mais revolucionário de sua carreira. Numa era em que a produtividade é vendida como virtude e o descanso é visto como fraqueza, Ivete escolheu o tempo. Escolheu desacelerar. E isso exigiu mais coragem do que qualquer show diante de 100.000 pessoas. Ao longo da vida, enfrentou perdas que deixariam qualquer um sem chão. A morte precoce do pai, o luto pelo irmão, a solidão após os palcos, a pressão para manter-se sempre no topo. Mesmo assim, ela seguiu. Mas não como uma máquina, e sim como uma mulher que aprendeu a olhar para dentro e reconhecer seus próprios limites. O que Ivete ensina, sem discursos longos ou frases feitas, é que a vida real começa quando deixamos de representar para os outros. Quando aceitamos que sentir medo, cansaço, angústia não nos torna menores, nos torna humanos. Ela nunca precisou dizer que era forte. Mostrou nas pequenas escolhas, na forma como enfrentava os tombos, que a verdadeira força está em continuar de pé, mesmo quando tudo desaba por dentro. Não foi apenas uma carreira vitoriosa. Foi uma trajetória feita de presença, de se jogar por inteiro em cada momento, nos shows, nos bastidores, na maternidade, na dor, na cura. E isso a fez maior do que qualquer prêmio, qualquer disco de platina, qualquer hit de verão. Quem a acompanhou durante décadas aprendeu mais do que dançar. Aprendeu a viver com coragem, a rir mesmo quando o peito pesa, a levantar mesmo sem força. Ivete não foi apenas uma artista. Foi um espelho para milhões de brasileiros que, como ela, precisaram disfarçar a tristeza com um sorriso no rosto. E que, como ela, descobriram que não precisam mais esconder nada. Hoje, seu legado ultrapassa a música. Ele se infiltra na alma. É sentido naquelas tardes em que tudo parece pesado. E a gente lembra que viver é também permitir-se parar, respirar, recomeçar. E quando tudo se cala, quando os palcos forem apenas lembrança, quando os holofotes estiverem desligados, ainda restará algo. A mulher que não teve medo de mostrar-se inteira, mesmo que isso significasse mostrar-se vulnerável. No fim das contas, não são os sucessos que definem uma vida, mas a forma como lidamos com os fracassos. Não é o volume da voz que marca uma existência, mas o silêncio que escolhemos cultivar quando a alma pede descanso. Ivete entendeu isso e nos ensinou sem gritar, porque às vezes o maior som vem de dentro. E só quem tem coragem de escutar o que vem do coração pode de verdade transformar o mundo à sua volta.